Meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um novo dia amanhece, e com ele vem também o convite para descansarmos em Deus. Antes mesmo de o sol brilhar em plenitude, somos chamados a voltar o coração para aquele que conduz cada passo, mesmo quando o caminho à frente parece fechado. Quantas vezes acordamos com o peso de preocupações, cercados por medos e incertezas, como se estivéssemos diante de um mar que não se move? Talvez hoje o seu coração esteja assim, olhando para um horizonte que parece sem saída, tentando entender o que Deus está fazendo em meio ao silêncio. Mas é justamente nesses momentos que ele sussurra: "Filho, confie, eu ainda abro mares." O texto de Êxodo, capítulo 14, versículos 13 a 16, nos apresenta um dos episódios mais extraordinários da história bíblica. O povo de Israel, recém-liberto do Egito, está diante do Mar Vermelho, com o exército de Faraó atrás e o impossível diante deles. O medo toma conta e o desespero começa a gritar, mas Deus, em sua soberania, ordena algo que parece ilógico: marchem. Essa palavra, aparentemente simples, carrega o poder de transformar a inércia em fé. Porque a fé verdadeira não se manifesta apenas quando o caminho está aberto, mas quando decidimos dar o primeiro passo antes mesmo de ver o chão firme sob os pés. Você pode estar pensando: mas como marchar se tudo à minha volta parece ruir? É nesse ponto que a oração da manhã se torna o nosso altar de confiança. Antes de enfrentar as batalhas do dia, precisamos lembrar que o Deus que abriu o mar continua abrindo caminhos onde o impossível se apresenta. A fé não é a ausência de medo, mas a decisão de caminhar sustentado por promessas. O povo de Israel se viu cercado. Atrás, os soldados do Egito. À frente, o mar. Talvez você também sinta que está entre o medo e a incerteza. Entre o passado que tenta te prender e o futuro que parece intransponível. Mas observe, antes do mar se abrir, Deus já estava trabalhando. O Senhor não é surpreendido pelas circunstâncias. Ele prepara o caminho enquanto ainda achamos que tudo está perdido. Aquele vento que separou as águas começou a soprar durante a noite, uma noite que para o povo parecia de angústia, mas para Deus era o início do milagre. Você pode estar se sentindo cansado, sem forças para continuar. Talvez olhe ao redor e não veja saída alguma, mas Deus quer te lembrar nesta manhã: o mar que está à sua frente não é o fim da jornada, é apenas o cenário onde Ele vai revelar sua glória. Moisés disse ao povo: "Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor." Às vezes, o maior ato de fé é permanecer em silêncio diante do barulho das circunstâncias, crendo que Deus está lutando por nós, mesmo quando não ouvimos o som da vitória. A ansiedade costuma ser o inimigo mais sutil nesses momentos. Ela nos faz correr antes da hora, agir sem direção, falar quando deveríamos ouvir. Mas a voz de Deus ainda ecoa: "Aquietai-vos." Há uma força espiritual que nasce quando o coração se cala e se rende. O silêncio de quem confia é mais poderoso do que o grito de quem teme. E então vem a ordem que muda tudo: marchem. Deus não remove o mar antes da obediência. Ele espera o movimento da fé para manifestar o poder. Assim também é conosco. Há situações que não mudam enquanto insistimos em esperar pelo milagre sem dar o passo da confiança. A fé não é passividade. É ação espiritual baseada na certeza de que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Você pode estar enfrentando um momento em que Deus te pede para seguir, mas o cenário ainda é o mesmo. O mar continua fechado e o medo tenta sussurrar que nada vai mudar.
Mas lembre-se, Deus não abre o mar para quem observa, e sim para quem decide marchar. O primeiro passo é sempre o mais difícil, porque exige entrega. E é nessa entrega que ele revela o poder. O cajado de Moisés, levantado diante do mar, simboliza algo profundo, a autoridade delegada por Deus àqueles que confiam nele. Moisés não tinha poder em si mesmo. O que tinha era obediência. Quando ele levantou o cajado, não foi o gesto físico que dividiu as águas, mas a fé em ação que moveu o sobrenatural. Assim é com você e comigo. Quando erguemos nossas mãos em oração, não estamos apenas expressando palavras, estamos ativando o mover de Deus sobre o impossível. Talvez o que Deus colocou em suas mãos pareça pequeno, um talento, um dom, uma oportunidade. Mas é justamente isso que Ele usará para abrir o caminho. Ele não precisa de grandes instrumentos, apenas de corações dispostos. Quando confiamos e obedecemos, o ordinário se transforma em extraordinário. Enquanto o povo esperava o amanhecer, o vento soprava. A Bíblia nos diz que toda aquela noite o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Que expressão linda! Toda aquela noite. Deus trabalha enquanto o homem dorme. Enquanto você ora, Ele move o invisível. Enquanto você chora, Ele organiza o caminho. O vento do Espírito não cessa de soprar, mesmo quando os olhos não percebem. Muitos de nós queremos ver o mar aberto antes de descansar, mas Deus nos ensina a descansar antes mesmo de o mar se mover. É nesse descanso que a fé amadurece. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação, e o tempo da espera nunca é tempo perdido, é o intervalo em que Ele alinha o nosso coração ao seu propósito. Quando finalmente o mar se abriu, o povo viu o impossível acontecer. A terra seca apareceu onde antes havia profundezas. Isso nos ensina que Deus não apenas abre o caminho, mas o firma sob nossos pés. Ele não cria passagens frágeis, cria trajetórias seguras. Talvez você esteja prestes a atravessar algo que parecia impossível. Confie, se Deus abriu, Ele também sustentará a sua caminhada. Você pode estar pensando, mas e se o inimigo me alcançar? O texto mostra que o exército de Faraó tentou seguir o povo, mas as águas voltaram e os engoliram. O inimigo até pode te perseguir, mas não tem autoridade para atravessar contigo o caminho que Deus abriu. Há lugares onde apenas os filhos da promessa podem andar. A fé é movimento. O medo paralisa, mas a fé avança. A fé olha para o mar e vê passagem, não fim. E é essa fé que Deus quer despertar em você hoje. A mesma voz que disse, marchem, continua ecoando sobre a sua vida. Siga. Eu estou contigo. Deus é especialista em transformar limites em pontes, desespero em fé, mar fechado em passagem de vitória. Ele ainda abre caminhos no meio do impossível, e cada manhã é um convite para caminhar sobre essas promessas. Quando o povo atravessou o mar, cada passo era uma confissão silenciosa de fé. Imagine a cena, paredes de água erguidas de cada lado, o chão seco sob os pés, o som do vento ainda ecoando e um povo inteiro marchando entre o que antes era o símbolo do fim. Aquele caminho não existia antes, foi criado enquanto eles andavam. E é assim que Deus trabalha. Ele não mostra todo o percurso de uma vez, revela o caminho enquanto confiamos. Talvez hoje você se sinta exatamente nesse ponto, andando entre paredes de incerteza. À direita, os medos, à esquerda, as lembranças do passado, à frente, um futuro ainda nebuloso, e atrás, o som das pressões e cobranças da vida. Mas o mesmo Deus que abriu o mar está te dizendo, continue.
O caminho pode parecer estreito, mas é seguro, porque fui eu quem o abriu. Há momentos em que o maior desafio não é começar, mas continuar. No meio da travessia, o cansaço aparece. O povo de Israel ainda ouvia os gritos dos egípcios atrás, mesmo depois de ter visto o milagre começar. Isso nos mostra que, mesmo quando Deus já está agindo, o inimigo ainda tenta nos fazer duvidar. Ele grita, tentando confundir, mas a fé se mantém ouvindo a voz certa. Você pode estar se sentindo tentado a parar no meio do caminho. Talvez o mar já tenha começado a se abrir, mas o medo ainda quer te convencer de que as águas vão voltar a se fechar. É nesse instante que Deus renova as forças e diz: não temas, eu sou contigo. Cada passo que damos em fé é sustentado por promessas eternas. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 21, lemos que o vento soprou toda aquela noite. Isso nos ensina algo profundo. Deus trabalha em turnos que nós não vemos. Enquanto o povo dormia ou chorava, o vento já estava preparando o caminho. Talvez o seu coração esteja cansado, porque ainda não viu o resultado, mas o vento do Espírito está soprando, mesmo que o cenário ainda pareça escuro. O vento representa o agir de Deus que não se vê, mas se sente. Quando o vento sopra, você não o enxerga, mas percebe o movimento. Assim é com o Espírito Santo. Ele toca lugares que ninguém mais alcança. Pensamentos, lembranças, medos, feridas, e começa a mover aquilo que estava paralisado. Você pode estar pensando, mas por que Deus não age de uma vez? Por que o processo demora tanto? A verdade é que o vento precisa de tempo para abrir o mar por completo. Se o caminho se abrisse de forma apressada, o povo não teria chão firme para passar. Da mesma forma, Deus não se atrasa. Ele apenas garante que o caminho que você vai trilhar seja seguro. O tempo de Deus é pedagógico. Ele ensina enquanto prepara. E cada espera é um convite para aprofundar a confiança. Enquanto esperamos, Ele molda o coração, amadurece a fé e ensina a enxergar com os olhos da eternidade. Muitos de nós queremos viver os resultados de Deus, mas sem passar pelo processo de Deus. Queremos ver o mar aberto, mas sem enfrentar o vento da madrugada. Queremos alcançar as promessas, mas sem atravessar os desertos. No entanto, os maiores milagres nascem justamente nos períodos de silêncio, quando aprendemos a confiar mesmo sem ver. Quando o mar finalmente se abre, algo extraordinário acontece. O povo atravessa em terra seca. Esse detalhe bíblico é profundo. Deus não apenas afasta as águas, Ele transforma o fundo do mar em terreno firme. Isso nos mostra que o milagre de Deus não é apenas parcial. Ele completa o que começa. Ele não abre portas para te deixar preso no meio do caminho. Talvez você tenha experimentado o início de uma mudança, um sinal, uma promessa, um pequeno avanço, mas ainda não viu a plenitude. Deus quer te lembrar que o mesmo poder que começou a obra é fiel para concluí-la. Ele não abre mares para te deixar à deriva, mas para te conduzir à outra margem, à terra da promessa, ao recomeço. E é importante lembrar: o inimigo pode tentar te seguir, mas ele não tem autoridade para passar por onde Deus te faz caminhar. O exército de Faraó representava o passado, a escravidão, o medo, a opressão, e foi completamente vencido quando as águas voltaram. O mesmo acontecerá com o que tenta te aprisionar. O medo, a culpa, a dor, as vozes que te dizem você não vai conseguir. Tudo isso será vencido pela presença de Deus quando você continuar marchando em fé. Há uma força que nasce da obediência. Moisés levantou o cajado não porque entendeu tudo, mas porque confiou.
O mar se abriu não diante de quem sabia o plano completo, mas diante de quem obedeceu. Às vezes, Deus não explica, Ele apenas diz, confie. E nesse simples ato de obediência, o sobrenatural se manifesta. Pense na sua própria vida. Quantas vezes Deus já te sustentou em lugares que pareciam impossíveis? Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que enquanto chorava, Ele já estava agindo? Esse mesmo Deus continua presente agora. Ele não mudou. O milagre do Mar Vermelho não é apenas uma história antiga, é um lembrete diário de que Deus continua abrindo caminhos para quem o busca. E a oração da manhã é o espaço onde renovamos essa fé. É quando dizemos, Senhor, eu não sei o que vem pela frente, mas entrego cada passo em Tuas mãos. A fé é movimento contínuo, é escolher acreditar todos os dias, mesmo quando nada parece mudar. É como caminhar no escuro, com a certeza de que há uma mão invisível guiando o caminho. E quando a travessia termina, quando o povo chega ao outro lado, a primeira reação é adoração. No capítulo 15 do Êxodo, Moisés e o povo entoam um cântico de louvor. A gratidão é o selo do milagre. Eles não apenas atravessaram, foram transformados na travessia. Quantas vezes Deus permite os mares fechados apenas para que aprendamos a adorá-lo mais profundamente? A adoração verdadeira não nasce da abundância, mas da confiança. Ela floresce mesmo quando ainda há marcas de medo no caminho. A travessia do povo é também a nossa jornada espiritual. Cada um de nós tem um mar vermelho a atravessar. Um desafio, uma dor, um medo, uma espera. Mas a promessa é a mesma. Deus vai abrir o caminho, vai firmar os passos e vai nos levar a cantar do outro lado. Talvez o seu mar seja uma crise familiar, um diagnóstico médico, uma decisão importante ou até mesmo um momento de silêncio de Deus. Não importa o tamanho da dificuldade, o poder do Senhor é maior. Ele transforma o desespero em esperança, a dúvida em fé e o medo em coragem. E quando o mar se abre e você atravessa, é importante não esquecer: o mesmo Deus que fez o impossível ontem é o Deus que sustenta hoje. A travessia é contínua. Cada manhã é uma nova oportunidade de renovar a fé e declarar: Senhor, ainda que o mar esteja diante de mim, eu escolho confiar. Meus irmãos e minhas irmãs, quando olhamos para o relato do Êxodo, capítulo 14, vemos muito mais do que uma travessia física. Vemos um retrato da fidelidade de Deus em ação. O mar aberto diante do povo é a representação viva daquilo que o Senhor continua fazendo todos os dias em nossas vidas, abrindo caminhos onde só havia desespero. Às vezes, o milagre não acontece do lado de fora, mas dentro de nós, quando a fé, sufocada pelo medo, é restaurada pela presença do Altíssimo. Você pode estar se sentindo como Israel diante do mar, cercado, sem opções, cansado de tentar e de esperar. Talvez as águas do problema estejam à frente e o som dos cavalos do passado esteja vindo logo atrás. Mas o mesmo Deus que abriu o mar para o seu povo é o Deus que está contigo hoje. Ele continua dizendo: marcha, filho meu, marcha, filha minha, eu sou o caminho onde você não vê caminho algum. A verdade é que Deus nunca perdeu uma batalha. Ele não é surpreendido pelas circunstâncias, nem se atrasa no cumprimento das suas promessas. Quando pensamos que o caminho terminou, Ele mostra que ainda há mais. E quando achamos que a fé acabou, Ele sopra novo ânimo em nosso espírito. Isaías capítulo 43, versículo 16 declara: assim diz o Senhor, o que abre um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas. Essa promessa não é apenas poética,
ela é literal e espiritual. Deus continua abrindo caminhos em mares de impossibilidades. Ele abre quando não há recurso, quando não há força, quando tudo parece perdido, e o faz não apenas para nos tirar de um lugar, mas para nos conduzir a um novo nível de confiança nele. Há um detalhe precioso. Deus não mandou Moisés construir uma ponte, ele mandou marchar. Isso significa que o caminho que Deus faz não é o mesmo que o homem constrói. Pontes são fruto do esforço humano. Mares abertos são fruto do poder divino. O primeiro depende de cálculo e força, o segundo depende apenas da fé. E essa é a diferença entre caminhar segundo os planos humanos e caminhar segundo os propósitos de Deus. O povo atravessou e, do outro lado, viu os inimigos sendo vencidos. Esse é o símbolo de toda libertação verdadeira. Deus não apenas te livra do lugar de dor, ele também encerra o domínio daquilo que te oprimia. O mar que abriu para te salvar é o mesmo que se fecha para destruir o que te perseguia. Pense nisso ao iniciar este novo dia. Talvez o que te cerca hoje não seja um exército físico, mas preocupações, dívidas, inseguranças, dúvidas, solidão ou desânimo. Esses são os egípcios que tentam te prender. Mas o Senhor te diz: o que hoje te persegue não mais te alcançará, porque eu sou contigo. E quando o povo chega à outra margem, Moisés e Miriam conduzem um cântico de adoração. Aquele momento é poderoso. Não há mais desespero, apenas louvor. É assim que Deus quer te ver, transformando as lágrimas do medo em cântico de gratidão. Mesmo antes de ver o mar aberto, Ele te convida a louvar, porque o louvor não depende da circunstância, mas da certeza de quem Deus é. Queridos irmãos, a fé verdadeira não se baseia em ver o milagre, mas em confiar no caráter de Deus. A fé diz: mesmo que o mar ainda esteja fechado, eu sei que o Senhor é fiel. A fé não nega o problema, mas o entrega nas mãos certas. E quando a fé é colocada em movimento, o impossível se curva diante do nome do Senhor. Quantas vezes o medo tenta nos paralisar antes do mar se abrir? Quantas vezes o coração duvida e pensa: dessa vez não vai dar certo? Mas o mesmo Deus que sustentou Moisés, que libertou o povo, que fez o vento soprar durante a noite, é o mesmo que age hoje. Ele não muda. Ele ainda transforma caminhos impossíveis em testemunhos de vitória. Você pode estar se perguntando: e se eu não tiver forças para continuar? E Deus responde: eu te carrego. O Salmo 37, versículo 24, declara que ainda que o justo tropece, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém pela mão. Essa é a promessa. Você pode até se cansar, mas não vai cair porque o Senhor te segura. A oração da manhã é o momento em que renovamos essa confiança. É o instante em que reconhecemos que o dia à frente pode ter desafios, mas o Deus que abriu o mar também abre caminhos no trabalho, na saúde, na família e nas decisões. Cada manhã é um convite de Deus para marchar novamente. E talvez você precise apenas dar o primeiro passo. Não é preciso ver o caminho todo, basta crer no primeiro movimento. É no primeiro passo de fé que o vento começa a soprar, que as águas começam a se mover, que o impossível começa a ceder lugar ao milagre. Por isso, neste instante, eu te convido a orar comigo, não uma oração apressada, mas uma oração profunda que vem da alma. Feche seus olhos e imagine o mar diante de você. Sinta o vento de Deus soprando, abrindo espaço onde antes havia apenas águas e medo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, com o coração aberto e os olhos voltados para o alto.
Quantas vezes acordamos e já nos sentimos cercados com o peso das preocupações, das lutas e das decisões que não sabemos tomar. Mas hoje, Senhor, queremos descansar na Tua presença. Queremos confiar que mesmo quando o mar está fechado, o Teu poder é maior. Pai, ajuda-nos a não olhar para trás, mas a seguir adiante. Que cada passo dado hoje seja um ato de fé, mesmo que ainda não vejamos o caminho completo. Sopra Teu vento, Senhor, sobre as águas paradas da nossa vida. Abre o que precisa ser aberto, renova o que precisa ser restaurado e ensina-nos a marchar, mesmo quando o chão parece instável. Lembra-nos, Senhor, que o mesmo Deus que fez o impossível ontem continua sendo o Deus que age hoje. Que a Tua presença vá à nossa frente, preparando o caminho. Que a Tua mão nos sustente quando as forças faltarem e que o Teu Espírito renove a esperança em cada coração que ora agora. Abençoa, Pai, o lar, o trabalho, as decisões e os relacionamentos de cada um que Te busca. Que este dia seja conduzido por Ti. Dá-nos sabedoria nas palavras, graça nas atitudes e fé nos momentos de dúvida. E quando o dia terminar, que possamos olhar para trás e reconhecer: o Senhor abriu caminhos onde não havia saída. Recebe, Senhor, nossa gratidão e nosso louvor, pois sabemos que nada é impossível para Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, siga nosso canal, curta e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra.